O que você faria se soubesse que um dos maiores heróis da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, foi também o protagonista de um dos episódios mais sombrios e perturbadores das Escrituras? Sim, estamos falando de Davi, o mesmo rei que venceu Golias, que compôs salmos com a alma em chamas por Deus. Também foi o responsável por uma das maiores tragédias morais do Antigo Testamento. E essa história envolve poder, luxúria, manipulação, morte e uma mulher chamada Batseba. O que realmente aconteceu naquela noite em que Davi a viu do terraço? Qual foi o preço espiritual e histórico desse ato? E por que essa história tão antiga ainda ecoa em nossas consciências com tanta força? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai mudar sua forma de enxergar o rei Davi e talvez até sua própria caminhada com Deus. Se esse tema já te prendeu até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Tudo começa em um tempo de guerra. Os reis saíam para a batalha, mas Davi ficou em casa. Esse é o primeiro detalhe que parece insignificante, mas carrega um peso espiritual profundo. Enquanto seus soldados estavam arriscando a vida no campo de batalha, o rei estava em sua zona de conforto, passeando pelo terraço do palácio. E foi ali, no momento em que Davi não estava onde deveria estar, que ele viu algo que jamais esqueceria: uma mulher se banhando. O texto bíblico é claro, ela era muito formosa. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um dos guerreiros mais leais do próprio Davi. E aqui, o rei fez a escolha que mudaria tudo. Ele mandou chamá-la, mas não se engane. O texto não nos mostra um romance, uma paixão arrebatadora ou um amor proibido. O que aconteceu ali foi abuso de poder. Um rei mandando chamar a esposa de um servo em tempos antigos não era uma sugestão. Era uma ordem. Batseba não tinha escolha. E aqui começa o dilema que raramente é discutido nos púlpitos e estudos bíblicos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu algo muito próximo de uma violência. Ele usou sua posição para satisfazer um desejo momentâneo, sem considerar as consequências espirituais, emocionais e sociais. Após aquela noite, Batseba engravida. E é aqui que a história entra em uma espiral ainda mais sombria. Em vez de reconhecer o erro, em vez de buscar arrependimento, Davi começa a arquitetar um plano para esconder o que fez. Ele manda chamar Urias do campo de batalha com uma desculpa falsa, esperando que o homem volte para casa e durma com sua esposa, encobrindo assim a gravidez. Mas Urias era mais justo que o próprio rei. Ele recusa o conforto do lar enquanto seus irmãos estão em guerra. Isso deveria ter sido um tapa na cara de Davi, uma chance de se arrepender de fazer o que era certo. Mas o que Davi faz? Ele vai ainda mais longe. Embriaga Urias, tentando induzi-lo ao erro. E quando isso não funciona, o rei escreve uma carta de morte. O mais perturbador? Ele coloca essa carta nas mãos do próprio Urias, que a leva até Joabe, o comandante do exército. A ordem era clara: coloque Urias na linha de frente e depois recuem. Deixem-no morrer. Urias morre. O plano de Davi dá certo, pelo menos aos olhos humanos. Batseba fica viúva e, depois do luto, o rei a toma por esposa. O escândalo parecia enterrado, encoberto sob as pedras da guerra e da autoridade real. Mas Deus estava observando, e o texto bíblico é explícito. Porém, esta coisa que Davi fez desagradou ao Senhor. E aqui é onde a maioria das pregações para. Falam sobre arrependimento, sobre o perdão que viria mais adiante, sobre a misericórdia de Deus. Mas e o trauma de Batseba? E a dor de Urias? E as consequências sociais daquele pecado? Porque elas vieram e foram devastadoras. O filho, fruto daquele adultério, morreu.
A casa de Davi nunca mais teve paz. Seus filhos se rebelaram, cometeram atrocidades e o próprio Davi foi humilhado publicamente. O que começou com um olhar se transformou numa tragédia nacional. Agora pare e pense. Quantas vezes em nossos dias, líderes religiosos e pessoas em posição de influência usam seu poder para dominar, controlar ou manipular aqueles que estão em posições mais vulneráveis? Quantas vezes silenciamos a voz das Batsebas de hoje, dizendo que foi consentido, quando na verdade foi uma imposição travestida de desejo? Essa história nos obriga a confrontar a verdade nua e crua sobre a natureza humana. Davi não era um monstro, era um homem de Deus, mas ainda assim pecou de forma abominável. E isso nos ensina algo profundo. Ninguém está imune. Nenhuma posição espiritual, nenhum título, nenhuma história de vitórias passadas é garantia de retidão contínua. A vigilância deve ser constante, porque o coração humano é inclinado ao mal. E o pecado se esconde nos momentos de tédio, de conforto, de distração. Essa narrativa também nos chama à responsabilidade coletiva. Por que ninguém confrontou Davi naquele momento? Onde estavam os conselheiros, os profetas, os guardas? O silêncio ao redor do pecado de um líder também é cúmplice. E isso vale tanto para o contexto bíblico quanto para o nosso tempo. Não podemos proteger pecados em nome de títulos. Não podemos encobrir abusos em nome da honra ao ungido. Davi foi confrontado por Natã, um profeta corajoso que ousou falar a verdade ao poder. E talvez hoje o mundo precise de mais Natãs e menos cúmplices silenciosos. E agora, eu quero saber de você. O que você acha que realmente aconteceu entre Davi e Batseba? Você acredita que ela foi vítima de um sistema patriarcal e opressor, ou ela também teve responsabilidade? Na situação, me conta nos comentários, mas com respeito, porque esse é um tema que toca feridas profundas. Após a morte de Urias e o casamento entre Davi e Batseba, parecia que tudo estava resolvido, pelo menos aos olhos humanos. A tragédia estava escondida sob o manto da realeza, envolta em silêncio e conveniência. Mas, aos olhos de Deus, nada passara despercebido. E é aqui que a história dá uma guinada poderosa e espiritualmente densa. Deus envia o profeta Natã. Ele não chega com acusações diretas, não começa com o dedo em riste. Ele conta uma parábola. Uma história sobre um homem rico que tomou para si a única cordeira de um homem pobre, uma cordeira que ele criava como filha. Ao ouvir aquilo, Davi explode em ira. Esse homem merece a morte. Natã então o confronta com uma das frases mais cortantes das Escrituras: Tu és esse homem. Essa cena não é apenas teatral, ela é espiritual. É um espelho. É Deus expondo com delicadeza e autoridade a podridão que Davi tentou esconder até mesmo de si. E aqui vemos uma das diferenças mais marcantes entre Davi e outros reis de Israel. Ele não tenta justificar. Ele não manda matar Natã. Ele não culpa Batseba. Ele apenas diz: pequei contra o Senhor. É uma confissão curta, mas densa. É o início de uma metanoia, uma profunda transformação interior. E o Salmo 51 nasce exatamente desse momento. Um salmo de dor, vergonha e clamor por misericórdia. Davi se despe diante de Deus, não com o orgulho de um rei, mas com a humilhação de um homem que percebeu até onde caiu. Mas o perdão divino não anula as consequências humanas. A criança, fruto da relação com Batseba, adoece e morre. Durante os dias de enfermidade, Davi jejua, ora, se humilha. Ele não come, não dorme, implora por misericórdia. E isso nos mostra a complexidade do arrependimento. Davi estava perdoado, sim, mas ainda assim precisou enfrentar a dor de suas escolhas.
Esse é um ponto teológico que muitos evitam. O perdão de Deus é real, mas ele não apaga as cicatrizes que nossas decisões deixam. Ele cura, mas a marca permanece. E essa marca se tornaria visível por gerações. Logo após a morte do bebê, Davi faz algo surpreendente. Ele se levanta, se lava, se unge e volta ao templo para adorar. Parece insensível, talvez, mas é, na verdade, um gesto de rendição. Davi entende que não pode manipular Deus com rituais. Ele reconhece que o Senhor é soberano. E aqui, nesse ponto de completa rendição, o processo de restauração começa. Davi volta para Batseba, e dessa nova união nasce Salomão. O nome significa paz, e o texto diz que Deus o amou. Isso não é apenas um final bonito. É um retrato da graça, da capacidade divina de transformar o caos em bênção. Mas isso não significa que Davi foi o mesmo de antes. Seu reinado nunca mais teve o mesmo brilho. O que começou como um olhar imprudente resultou em uma cadeia de eventos que ecoaram por gerações. Seu filho Amnon, talvez influenciado pela impunidade do pai, estuprou sua meia-irmã Tamar. Absalão, outro filho, mata Amnon em vingança e se rebela contra o próprio pai, tentando usurpar o trono. E Davi, já envelhecido e enfraquecido, precisa fugir da própria cidade. Descalço, chorando, humilhado. O eco do pecado reverbera. E essa é uma lição que precisamos aprender com urgência. Não se trata de medo, mas de consciência. Todo pecado escondido tem um custo. Todo silêncio tem um preço, e muitas vezes as consequências recaem não apenas sobre quem errou, mas sobre todos ao redor. Davi perdeu moral com seus filhos. Ele perdeu autoridade dentro do seu lar, e isso contribuiu para o colapso de sua casa. A dor de Tamar foi ignorada, a ira de Absalão foi fermentada, e o reino, antes unido, se fragmentou. Mas vamos voltar a Batseba. Por muito tempo, ela foi retratada como uma mulher passiva, quase sem voz. Mas aos poucos, ela reaparece na narrativa com uma postura diferente. Ela se torna mãe de Salomão, e mais do que isso, é ela quem intercede por ele diante de Davi nos últimos dias do rei, garantindo que Salomão seja reconhecido como herdeiro do trono. Isso é significativo. Batseba se transforma de vítima em figura de influência. Sua trajetória nos lembra que Deus não apenas restaura, mas reposiciona. A mulher usada e descartada se torna rainha-mãe, uma das mulheres mais influentes da história de Israel. Mas essa história ainda nos confronta, porque no fundo todos temos algo de Davi dentro de nós. Todos temos um terraço, onde, distraídos, podemos ser capturados por desejos que não deveriam estar ali. Todos temos a tendência de usar poder, seja emocional, espiritual, relacional, para satisfazer algo que, lá no fundo, está desajustado. E é por isso que precisamos de profetas como Natã, vozes que nos confrontam antes que o abismo se torne fatal. Vozes que dizem: você é esse homem. Talvez hoje o seu terraço não seja um lugar físico, mas um ambiente emocional. Uma carência não resolvida, uma fantasia que você alimenta em segredo, um flerte com o pecado que parece inofensivo. Mas o final da história de Davi nos alerta: o pecado escondido não morre. Ele cresce, se multiplica, cria raízes. E só o arrependimento genuíno, não o remorso, mas o quebrantamento profundo, é capaz de cortar essas raízes antes que elas destruam tudo ao redor. E agora eu te pergunto, se você fosse Natã, teria coragem de confrontar um líder com um pecado tão grave? E se você fosse Davi, conseguiria ouvir a verdade sem se justificar? Me conta nos comentários. Vamos conversar sobre isso, porque talvez o maior milagre dessa história não seja a restauração do trono, mas a coragem de olhar no espelho e dizer:
pequei contra o Senhor. O relato de Davi e Batseba não termina com tragédia. Termina com redenção, mas não sem antes atravessar o vale da vergonha, da exposição e da consequência. E agora, à medida que encerramos essa jornada, precisamos enxergar o panorama incompleto, porque essa história, embora profundamente pessoal, tem implicações proféticas, espirituais e até messiânicas que muitos ignoram. Vamos voltar ao momento em que Salomão nasce. O texto diz que Deus o amou e que o profeta Natã o chamou de Jedidias, amado do Senhor. Isso por si só já seria uma enorme revelação. O filho de uma união marcada pelo pecado, pela dor e pela morte, agora é o herdeiro legítimo do trono de Israel. Isso não é apenas um símbolo de perdão, é um prenúncio de como Deus opera nas sombras. Ele pega aquilo que foi forjado no erro e, através do arrependimento sincero, transforma em instrumento de glória. E a genealogia de Jesus reforça isso. Em Mateus, capítulo 1, quando lemos a linhagem de Cristo, encontramos uma citação específica e reveladora. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. A Bíblia poderia ter omitido essa informação. Poderia simplesmente dizer Batseba, mas não. Ela destaca a origem do pecado. Ela nos obriga a lembrar. A genealogia do Salvador do mundo carrega consigo a lembrança do erro, da queda, da tragédia e da graça. Porque é assim que Deus trabalha. Ele não apaga o passado, ele o redime. Isso também nos leva a um lugar de profunda reflexão. Muitas vezes, buscamos uma vida cristã sem marcas, sem escândalos, sem histórias quebradas. Mas a Bíblia parece contar outra história. Deus usa os quebrados, Ele levanta os caídos, Ele escreve a redenção com letras de dor, sim, mas também de esperança. A história de Davi com Batseba é um convite à autenticidade, um convite a reconhecer nossas próprias falhas sem medo do juízo divino. Porque Ele é um Deus de justiça, mas também de misericórdia abundante. O Salmo 51, nascido desse episódio, se tornou um hino de arrependimento para gerações. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essas palavras não são apenas poéticas, elas revelam o âmago da crise de Davi. O rei que tinha tudo, poder, fama, riqueza, agora implora por uma coisa, um coração novo. Porque no fim das contas, o problema nunca foi o terraço, nem Batseba, nem Urias. O problema foi o coração. E essa continua sendo a raiz de todos os nossos desvios até hoje. A grande lição espiritual aqui é que Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Mas Ele também não passa a mão na cabeça de quem tenta esconder. A confrontação de Natã mostra que Deus é justo. Ele levanta a voz profética para denunciar, para expor. E isso precisa ser lembrado, especialmente em tempos onde tantos querem esconder seus pecados atrás da religiosidade, dos cargos eclesiásticos ou de uma falsa imagem de santidade. Sabe o que é mais intrigante? Mesmo depois de tudo isso, Davi continua sendo chamado o homem segundo o coração de Deus. Como isso é possível? A resposta está justamente na forma como ele reagiu ao seu próprio erro. Davi pecou gravemente, mas ele também se arrependeu profundamente. Ele não terceirizou culpa. Ele não tentou comprar o perdão com sacrifícios. Ele se rasgou por dentro. Ele chorou diante de Deus. Ele mudou. E é essa transformação interior que Deus busca em todos nós. A Bíblia não esconde a queda de Davi. E é por isso que ela é tão poderosa. Porque ela não nos apresenta heróis perfeitos, mas seres humanos reais, falhos, com dramas profundos e redenções impressionantes. Essa transparência divina nos encoraja, porque se Deus usou alguém como Davi, mesmo após tudo o que ele fez, então ele também pode nos usar, também pode nos restaurar, também pode nos dar um novo começo.
ainda que a história já pareça arruinada. E agora pense comigo, quantos homens e mulheres hoje vivem debaixo do peso de pecados do passado? Quantas pessoas carregam o silêncio de seus próprios erros, acreditando que jamais poderão ser restauradas? A história de Davi nos grita o oposto. O arrependimento verdadeiro muda tudo. Não apaga o que passou, mas redireciona o futuro. Não volta atrás no tempo, mas escreve novas páginas com mais maturidade, mais temor e mais verdade. Esse relato também precisa ser um alerta, especialmente para aqueles que estão em posição de liderança, influência, autoridade. Porque quanto mais alto alguém está, mais destrutiva é sua queda e mais urgente é sua vigilância. Davi caiu porque relaxou, porque se afastou da sua missão, porque por um momento achou que estava acima da luta, acima da guerra, acima da tentação. E foi justamente ali que ele caiu. E se você acha que essa história já entregou todos os seus segredos, se prepare para isso. Quando Salomão cresce e assume o trono, é ele quem constrói o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado da fé judaica. E quem foi sua mãe? Batseba, aquela que foi vítima, que foi silenciada, que foi marcada pelo escândalo. Agora é a mãe do homem mais sábio que já pisou na terra, segundo a Bíblia. Você percebe? Deus não apenas restaura, ele faz questão de usar justamente aquilo que parecia ser o símbolo da vergonha para manifestar sua glória. Talvez hoje você esteja vivendo sua própria versão dessa história. Talvez tenha caído, talvez tenha errado, talvez esteja escondendo algo, ou talvez você seja como Batseba, alguém que foi ferido, usado, calado. Em qualquer desses casos, essa história é para você, porque ela revela que o mesmo Deus que confronta com justiça também cura com graça. O mesmo Deus que corrige com firmeza também acolhe com ternura. E o mesmo Deus que viu o pecado de Davi do alto dos céus também viu o seu arrependimento. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você refletir e comentar. Se fosse hoje, com a visibilidade e velocidade da informação, como seria o escândalo de Davi e Batseba? Ele ainda seria chamado de homem segundo o coração de Deus? Ou seria cancelado para sempre? Será que estamos preparados para ver a restauração de alguém que errou feio? Ou ainda somos os primeiros a atirar pedras? Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém. Deixa seu comentário sincero aqui embaixo. E se você quiser continuar mergulhando em mistérios bíblicos pouco explorados, no próximo episódio vamos falar sobre o segredo escondido na relação entre Salomão e a rainha de Sabá, e o que isso revela sobre o futuro do trono messiânico. Você não vai querer perder. Que Deus te abençoe. Até o próximo mistério.